Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rogério, professor de vocês aí da disciplina de Processos Financeiros e Orçamentários. Vamos entrar para mais uma aula aqui, hoje falando então sobre empréstimos versus financiamentos, né? É, qual a diferença entre eles? O que baseia, né, essa denominação aí do que é empréstimo, do que é financiamento? Então aí tem duas distinções básicas: operações de curto prazo e operações de longo prazo. Então, os empréstimos eles estão mais ligados a operações de curto prazo, enquanto que os financiamentos eles estão mais ligados a operações de longo prazo. No entanto, tanto um contra o outro, ou empréstimo ou financiamento, eles vão ter uma característica de se manifestar como um passivo financeiro, certo? Ele poderá ser um passivo financeiro circulante ou um passivo financeiro não circulante. Ambos têm um aspecto e finalidade gerencial. Mas então o que define e orienta esse aspecto, essa conotação? No caso dos empréstimos, eles não têm uma definição específica, né? Não é especificado o seu fim, mas sim a necessidade ali de você, de repente, cobrir um déficit no caixa. Tá? Já os financiamentos, eles, por sua vez, têm uma definição específica. O seu fim é determinado, ou seja, ele é já concebido, né, adotado com base em alguma justificativa. E outro fator aí que vai influenciar diretamente, né, no empréstimo e no financiamento é o que? É a taxa de juros em cima da moeda e do dinheiro. E a taxa de juros, ela também vai refletir o tempo, né? Então esses são os denominadores aí que vão determinar quais são as taxas, né? Qual é o custo do empréstimo e do financiamento. Então vejam, em relação ao tempo, né? Quanto maior o tempo disponível para a negociação de uma operação, menor será a taxa de juros. E quanto menor o tempo disponível para a negociação da operação, maior será a taxa de juros. Ou seja, isso é inversamente proporcional, né? Então, quando você tem mais tempo disponível para negociar a operação, você terá a incidência de uma taxa menor. Agora, quando você tem menos tempo disponível para negociação, aí a taxa tende a ser maior. Então, o que determina aí a taxa de juros é o valor do dinheiro no tempo, né? Então, operações de curto prazo significam taxas elevadas. Operações de longo prazo, taxas reduzidas. Isso é praticamente genérico, né? É uma lei universal que rege aí, né, os mercados financeiros. E aí a gente entra nessa caracterização dessas operações, né? Ou seja, as operações de curto prazo que têm taxas mais elevadas, né, têm mais uma ligação com o que? As características para financiamento do capital de giro. Já as operações de longo prazo, que apresentam taxas reduzidas, elas estão mais ligadas a decisões de investimento e de longo prazo, portanto, né? E o que vai definir então a composição dessa taxa de juros, né, é, são questões, né, que está aí na mão, digamos assim, dos gerentes, né, das instituições financeiras. E ele vai analisar o que? O caráter dos sócios ou proprietários, né? Então aí tem aquela questão de analisar o contrato social da empresa, toda ali aquela composição do balanço patrimonial, bem como a situação dos proprietários, né? Provavelmente também imposto de renda à pessoa física, tudo isso vai ser levado em consideração. Condições mercadológicas, né? Como que o mercado que ele atua se encontra. Condições internas, detalhes do investimento ao qual se está aí pleiteando
um financiamento ou um empréstimo, um crédito. Condições financeiras do momento, né? Condições contábeis, como que a empresa está no momento. Então está aí também, né, um destaque para os demonstrativos contábeis, a importância deles. E as condições de dar garantias pessoais ou reais, né? Mesmo que aí você tenha todas os outros 4 itens sendo analisados, as garantias são sempre aí imprescindíveis, né, para que um negócio ocorra. É como eu digo, às vezes você tem ali, né, uma situação onde o financiamento ou empréstimo ele é muito maior do que a sua capacidade financeira de pagar, digamos assim, contabilmente, e também pode ser aí maior a sua condição de dar garantia real, né? Então, aí certamente a taxa vai ser altíssima ou então vai ser até inviável em relação ao alto risco da operação. Então, o que vai determinar aí a composição da taxa de juros são aí essas 5 questões elencadas. E isso vale tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? Então, nós temos lá na vida pessoal, por exemplo, de uma pessoa física, quando você precisa de empréstimos para curto prazo, recorre-se geralmente ao quê? Ao cartão de crédito, ao cheque especial e ao crédito direto no caixa, crédito direto ao consumidor, né? Você tem ainda outras opções, mas no curto prazo geralmente são essas opções que você ali não precisa de garantias reais ou pessoais. Já no caso de pessoas jurídicas ou empresas, né, você tem ali a mistura de entidades, né? Então aquele princípio contábil que é a divisão das entidades. Mas ainda assim você tem a incorrência também das mesmas situações. Você pode ter o cartão de crédito, o cheque especial e o crédito direto ao consumidor, além de outras. E para as pessoas jurídicas, você também tem aí a condição de fazer operações específicas aí, né, baseadas na situação contábil e fiscal que a sua empresa ou a empresa se enquadra. E para isso tem as modalidades como, por exemplo, o Caixa Giro Fácil, né? Tem ali o BNDES e você tem outras inclusive, né? Então, o leque de opções para a pessoa jurídica ele é maior do que para a pessoa física. Aqui nós temos duas situações, dois exemplos, né, de situações aí que as pessoas físicas geralmente recorrem, né, a financiamentos para troca e venda de um veículo usado por um veículo mais novo ou um veículo 0 quilômetro, né? Aí você vai ter ali o bem alienado e você tem também uma situação que é o financiamento de um imóvel por uma pessoa com mais de 65 anos, né? Essa já é uma situação onde dificilmente esse crédito vai ser concedido, porque um imóvel é um financiamento de longo prazo e quando você tem mais de 65 anos, né, a instituição, né, o mercado entende que já não é prudente você fazer uma operação dessa, né, porque a chance dessa pessoa falecer é muito grande. Então, geralmente não se fazem financiamentos de imóveis por uma pessoa com mais de 65 anos, porque esses financiamentos têm uma característica de longo prazo. Já a troca ou venda de um veículo usado geralmente tem uma característica de curto prazo, né? Obviamente depende do valor, né? Mas geralmente você fica aí no máximo em 3 anos. Bom, pessoal, então a ideia aqui foi dar um panorama rápido aí desse confronto entre empréstimos e financiamentos, né? Para mais uma vez a gente ficar com esse conceito bem fixado, né? Então, quando falar empréstimo, você já sabe que está ligado a curto prazo e não tem um destino específico, uma justificativa plausível. E quando a gente fala em financiamento, você já atribui isso a longo prazo, a uma fonte de investimento e que tem ali uma justificativa e principalmente um planejamento para que isso ocorra. Ok? Então nós vamos encerrando por aqui também. Agradeço a todos aí.
Até a próxima aula e um grande abraço, pessoal. Até breve.